Fala pessoal, Vitor Lisita aqui para fazer um quadro um pouco diferente dos outros. Hoje eu vou falar minhas primeiras impressões sobre Cavaleiro da Lua, a nova série do Disney Plus que estreou no dia 30 de março. Já manda aquele like maroto para ajudar a gente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem comigo. Você tá na Fatos Nerd. Primeiramente, quem é o Cavaleiro da Lua? O personagem apareceu pela primeira vez em 1975 e tá chegando em live action com a promessa de trazer um lado um pouco mais sombrio para o universo Marvel. Será que vai conseguir? Uma das características mais marcantes do Cavaleiro da Lua é o transtorno dissociativo de identidade, que é quando a pessoa apresenta duas ou mais identidades que acabam se alternando no controle de uma única pessoa. Se você viu Fragmentado, você sabe como é isso. Nos quadrinhos, a identidade mais conhecida é a de Mark Spector, um mercenário que faz um acordo com o deus da lua Khonshu. Só que nesse primeiro episódio, a gente conhece bem mais a personalidade de Steven Grant, que é um vendedor de uma lojinha. Bom, nesse primeiro episódio do Disney Plus, a gente viu uma história bem introdutória, pra gente conhecer mais da atmosfera da série, da ambientação e também do personagem do Steven Grant, que assim como o público vai descobrindo a sua própria condição à medida que o episódio passa, Ele tem vários vislumbres ali, vários momentos em que ele perde a consciência e acorda em algum lugar e não sabe o que tá rolando, A gente não vê muito bem o que ele faz quando ele perde essa consciência, mas a gente sabe que o Mark Spector, que é o mercenário, ele assume o controle e provavelmente ele atua como Cavaleiro da Lua. A gente também vê muito do personagem do Ethan Hawke, que vai ser o Arthur Harrow. Ele é o líder de uma seita religiosa que venera a deusa egípcia Ammit. Não é, Will? O Will tá ali do lado, ele vai me lembrar disso. A deusa egípcia Ammit. A gente não sabe ainda muito bem sobre o que ele vai fazer na história, até porque foi bem introdutória a aparição dele, mas a gente vê que rola um conflito ali entre o Steven Grant, o Mark Spector também, que rouba um escaravelho ali bem suspeito dessa seita religiosa. Olha, e mesmo prometendo ser uma série um pouco mais séria, como a gente pôde ver nos trailers, uma parada um pouco mais sombria, esse primeiro episódio mostra que a fórmula Marvel tá ali. Tem as piadas, tem a música divertida, tem vários momentos engraçados com o Steven Grant, e quando a coisa vai ficar um pouco mais séria, que é quando o Mark Spector assume o controle no final do episódio e se torna o Cavaleiro da Lua, aí acabou o episódio. Outra personagem que a gente também conhece é a Layla, mas assim, conhece mais ou menos, Ela aparece lá no telefone do Steven Grant, que ele encontra, e depois os dois conversam, mas na verdade quem conhece ela é o Mark Spector. Então o Steven estava totalmente por fora do que estava rolando. Ela é uma arqueóloga e aventureira do passado do Mark. Então provavelmente ela vai ter muito mais destaque nos próximos episódios. Olha, e nesse primeiro episódio a gente tem um vislumbre, do Mark Spector e do Steven Grant, mas a gente sabe que o Cavaleiro da Lua tem muito mais personalidades, cerca de 10. E como a gente viu nos posters que foram divulgados, tem também o Mr. Nice, que é um detetive que ajuda a polícia. Então a gente deve talvez, não sei, ter um episódio específico sobre ele, quem sabe, Cada episódio aborda um lado diferente da personalidade. Enfim, a gente tem que esperar pra ver. Uma coisa que eu gostei bastante foi que a série, embora ela terá apenas 6 episódios, ela teve uma filmagem muito bacana que lembra muito o cinema. Uma filmagem cinematográfica diferente dos padrões de outras séries que a gente conhece por aí, CW sabe do que eu tô falando. E até mesmo os efeitos especiais desse primeiro episódio, eles são bem interessantes e, assim, pra mim, não deixaram a desejar. Eu já ouvi falar de quem assistiu outros que, assim, fica um pouco ruinzinho nos episódios seguintes. Mas nesse primeiro eu acho que foi tudo tranquilo, não me incomodou. A trilha sonora também foi bem bacana e ela mostra muito essa vibe, dessa atmosfera da Marvel, Eles não conseguem muito bem fazer uma produção um pouco mais séria, assim. Sempre tem aquela piada, sempre tem que deixar mais pro público mais jovem, Um pouco mais, assim, digamos, infanto-juvenil pra abraçar todo mundo. Então não sei se nos próximos episódios vai ficar mais sombrio, mas nesse foi bem fórmula Marvel. E ainda sobre essa questão, da atmosfera da série, o episódio acaba quando começa a ficar um pouco mais tenso, que é quando aparece o Cavaleiro da Lua finalmente e ele dá uma surra naquela criatura que foi mandada, pelo Arthur Harrow. A gente ainda não entendeu muito bem o que ela era, de onde ela surgiu, mas provavelmente a história vai aprofundar muito mais nessa mitologia por trás de algumas criaturas. Então, assim, em resumo,
Eu achei que o episódio foi bem bacana, foi bem satisfatório, foi muito bem filmado, foi muito bem dirigido. Uma coisa bem legal também que a gente pode destacar é o trabalho do Oscar Isaac no papel. Ele, para diferenciar muitas personalidades, ele colocou um sotaque britânico pro Steven Grant, que ele é de Londres, e ele também colocou um sotaque americano pro Mark Spector. Embora a gente ainda vá ver mais um pouco sobre essa diferenciação que o ator fez. Ele já deu várias entrevistas falando sobre isso, então assim, a atuação dele promete ali, sabe? No geral, o episódio foi bem bacana, bem dirigido, bem atuado e assim, para um episódio introdutório, tá ok. A gente espera que os próximos episódios eles aprofundem bem mais nessa história e mostrem muito mais sobre essas personalidades do Mark Spector, né? Sobre essas personalidades do Cavaleiro da Lua e também que o Cavaleiro da Lua apareça bem mais, porque a gente também quer ver como vai ser, digamos assim, esse Batman da Marvel, né? Tem muita gente que compara ele com o Batman. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse novo formato. A gente vai lapidando ele com o tempo. Se você tiver gostado, a gente traz outras primeiras impressões sobre outras produções, sobre filmes, sobre séries, games também. Deixa nos comentários o que você achou e até semana que vem ou até depois, enfim, até logo. Um beijo, tchau!